já estamos chegando com o programa Mega Profissionais. E sempre chegando o quê? Com mensagem positiva para vocês e um programa abençoado, claro, contando sempre com a sua participação aí do outro lado. Que, aliás, é muito importante nós pontuarmos alguns detalhes e levarmos em consideração essa questão do outro lado. Nós estamos próximos. Mas próximos em quê? Em sintonia, em pensamento e, acima de tudo, entregando a vocês conteúdo com qualidade nesses momentos que nós estamos passando, que eu costumo chamar de momentos de reflexão. Que momentos são esses? O distanciamento social, a pandemia que está no mundo todo, ainda estamos sofrendo alguns efeitos, estamos sofrendo outros efeitos econômicos, políticos, enfim. Estamos passando por transformação. E a transformação incomoda, machuca. Machuca quem? Principalmente aqueles que estão reticentes, que não querem mudanças. É importante nós observarmos que o momento é de reflexão, mudanças positivas. O que nós fizemos? Como nós estamos coordenando a nossa vida? Como nós estamos conduzindo esse presente maravilhoso que Deus nos concede da oportunidade de estarmos aqui. Saúde, o tanto que é importante saúde. Aliás, nós nunca demos tanta importância à saúde como agora, quando nós estamos na eminência de passar a falta dela. E isso que não pode acontecer, nós darmos valor depois que perdermos. Convido a vocês a levar esse momento para reflexão, mas sempre com o pensamento ligado a Deus e esperando sempre o melhor, porque Deus só tem o melhor para nos entregar. Hoje no programa nós vamos ter quadro Espaço Pet, vamos falar dos nossos animaizinhos de estimação, o cuidado com eles e também entendermos a evolução da medicina veterinária. Quadro Arte e Cultura com Eduardo de Souza traz uma mensagem positiva para nós, um testemunho e um cantor que faz um trabalho muito legal e também voltado para a preocupação com o outro. Vocês vão entender melhor daqui a pouco. Vamos falar de saúde, saúde do intestino, inflamações intestinais, alertando a vocês que é sempre importante prevenir para que nós não tenhamos surpresas ruins com a nossa saúde. E muitas outras atrações. Como assim muitas outras atrações? A palavra que é oferecida a você aqui é um presente de Deus para transmitir a vocês. E atenção, não esqueçam, vem aí o Prêmio Mega Profissionais 2020. Estamos falando de boas notícias, claro que não vamos deixar de mencionar a festa do prêmio. Em breve, tudo vai passar, vamos ser pessoas melhores, vamos comemorar, além de ser os melhores profissionais que estarão na festa, vamos comemorar a vida. Aliás, celebrar a vida em todos os sentidos. Isso é muito importante. Darmos valor aos presentes que Deus nos concede a todos os dias, em todos os momentos. E nós voltamos já, depois do nosso intervalo. Prêmio Mega Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional nos principais veículos de comunicação. Mega Assessoria Comunicação, na pessoa do jornalista Tancredo Simão aqui presente, confere ao Silvio Santos do Prêmio Mega. O Tancredo Simão amavelmente vem até aqui o nosso estúdio me trazer o prêmio. Queria agradecer à Rede Mega de Comunicação. Queria que vocês mostrassem essa peça que está aqui na mesinha, né, da frente, é um prêmio. Muito obrigado a vocês pelo carinho, pelo reconhecimento. Isso é que nos faz andar cada vez mais céleres, né? Ou mais rápido no caminho da comunicação. Muito feliz de ter recebido o Prêmio Mega Profissionais por voto popular, né, Roberto? A gente está há 9 anos juntos aqui no Fala Brasil. É um prêmio importante para toda a equipe. Obrigada aos internautas, essa categoria tão especial que é o TV Fama. E esse prêmio vai ser guardado com muito carinho, viu? Um beijo para todos vocês. Obrigado de coração. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em novembro em uma festa Black Tie com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano.
E agora vamos falar de saúde, vamos falar do bom funcionamento do nosso intestino, que nós já entendemos aqui no programa Mega Profissionais, principalmente vocês que já nos acompanham há algum tempo, nós entendemos a importância do bom funcionamento do intestino. E, aliás, estamos muito felizes em poder colaborar com algumas desmistificações. Como assim? Muita gente tinha dúvidas, medo, receio, preconceito de fazer as perguntas. E muita gente sofrendo. Muita gente deixando doenças evoluírem por falta de conhecimento. Graças a Deus, tem nos ofertado e tem nos propiciado o conhecimento nessa área, Dr. Marcos Tavares, médico coloproctologista, nosso colaborador. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao programa. Hoje a gente vai falar sobre doenças inflamatórias intestinais. Minha primeira pergunta é justamente essa, pode parecer uma redundância, mas o intestino inflama? Inflama. Inflama por alguns motivos, né? Principalmente quando você tem algum fator que está causando algum dano para o intestino. Por exemplo, existem algumas doenças, como a própria doença inflamatória intestinal, que é a doença de Crohn e a retocolite. Paciente com intolerância à lactose, paciente com doença celíaca. São situações que você tem uma inflamação no intestino. Por quê? Porque você tem uma resposta exacerbada do nosso sistema imunológico. E essa resposta causa o quê? Causa uma inflamação no intestino. Justamente no intestino. No intestino. Né? Existem outras doenças ligadas ao sistema imunológico que atacam outros órgãos. Atacam pele, pode atacar o olho, pode atacar articulações. Doutor, eu preciso até aproveitar essa oportunidade que o senhor falou de pele. Falam-se que a pele está ligada diretamente ao funcionamento do intestino. Que quando o intestino não está funcionando bem, a pele reclama. Dá problemas na pele, as pessoas sentem esse problema na pele. Tem relação? Tem uma relação sim, tem sim. Na verdade, a pele é o órgão mais extenso do nosso corpo humano. Então, sim, qualquer doença, qualquer situação que foge da normalidade pode afetar a pele. Tá? O intestino tem uma relação com a pele, às vezes você fica com o intestino um pouco mais ressecado, paciente constipado. Esse paciente vai ter um problema na pele? Pode ser que sim, entendeu? Mas, por exemplo, falando da doença inflamatória intestinal, até 30% a 40% dela existem manifestações extraintestinal. Quer dizer o quê? Quer dizer que você tem uma doença no intestino, mas ela pode causar doenças fora do intestino. Você pode ter acometimento da pele, acometimento das articulações, acometimento nos olhos. Então, parece ser tão distante, doutor, intestino com os olhos, por exemplo, né? Articulações. Como que eu faço essa ligação? Me ajude a entender isso. Como é que funciona essa ligação dentro do corpo físico? Então, Simão, na verdade, não é tão distante assim, né? Porque quando você tem uma resposta exacerbada do sistema imunológico, aonde passa sangue vai chegar célula. Então, assim, não é uma coisa tão distante. Então, por exemplo, você pode ter uma doença inflamatória intestinal, por exemplo, a doença de Crohn. Ela pode afetar a pele? Pode. Pode afetar a articulação? Pode. Mas, assim, é uma coisa para quem é leigo, para quem não é paciente, né? O próprio paciente que tem a doença, ele faz essa pergunta: como que uma coisa pode afetar a outra? Porque é uma doença sistêmica. Né? O que é uma doença sistêmica? Ela pode envolver ela pode envolver outros órgãos além do nosso intestino. Então, assim, é fácil compreender para quem está no meio ali, mas para o leigo é difícil, realmente. Mas faz parte da doença. Quando a doença é sistêmica, ela é uma doença autoimune, você pode afetar outros órgãos além do órgão principal. Pois entendeu? E por que eu estou fazendo essa pergunta para o doutor? Porque justamente é o contrário que acontece. A pessoa tem um sintoma nos olhos, né, ou tem um sintoma de pele e tudo, e vai investigar a origem lá no intestino. Mas como assim no intestino? O que tem a ver os meus olhos? É por isso a origem da minha pergunta. Sim, entendeu? Mas na verdade, às vezes não é nem a origem do intestino. Por exemplo, você tem doenças associadas. Por exemplo, artrite psoriásica. É uma doença autoimune que acomete a pele do paciente. Sim. Essa doença, ela tem uma associação com doença inflamatória intestinal. Ah, ok. Entendeu? Não é originária. Não é originária. Não, às vezes, sim, às vezes você pode ter uma doença inflamatória intestinal e essa doença inflamatória intestinal, ela vai levar a uma manifestação extraintestinal. Ela está causando uma artralgia
existe uma ligação causa-efeito, mas existem situações que as doenças se associam, entendeu? Por exemplo, paciente que tem doença de Crohn ou retocolite, a chance dela ter um colo irritável é muito grande, em torno de 20% a 30%. De doença celíaca, mesma coisa, que é a intolerância ao glúten. 5%, 4% a 5% dos pacientes com doença inflamatória vão ter doença celíaca. Então, os sintomas mais comuns de uma doença inflamatória intestinal não está só a questão do mau funcionamento do intestino e reclamação dele. Quais seriam os outros sintomas? Então, teoricamente, vamos partir para o mais comum, né? Os principais sintomas da doença inflamatória. Como é que o paciente percebe que tem algo diferente nele? Na verdade, quando a gente fala doença inflamatória intestinal, a gente está falando em doença de Crohn e retocolite. Okay. São doenças, elas têm sintomatologias semelhantes e diferentes, tá? Vamos primeiro falar da retocolite. A retocolite é uma doença que acomete o intestino grosso. Ela começa no reto, pode acometer o intestino grosso segmentado ou todo segmento do intestino grosso. O principal sintoma é o quê? É dor abdominal, diarreia com sangue, muco e catarro, emagrecimento. Tá bom? A doença de Crohn é uma doença, ela comete mais o quê? A parte final do intestino delgado e a parte inicial do intestino grosso, ou seja, o seco e o cólon ascendente. Os sintomas são um pouquinho diferentes. Você vai ter diarreia, uma diarreia mais aquosa, pode ter um pouco de sangue, pode ter um pouco de muco, pode, mas é uma diarreia mais líquida, tá? Você vai ter frequente. O paciente tem 5, 6, 7 episódios por dia de diarreia. Você vai ter, além da diarreia, dor abdominal e cólica. Por quantos dias, doutor? Isso aí quando você tem o start dos sintomas, fica semanas, meses, até o paciente. Aí o paciente vai procurar atendimento médico. E aí começa a fazer exames. Normalmente leva até 1 a 2 anos para fechar um diagnóstico, a média. Nossa. Para doença inflamatória intestinal. Porque o paciente ele vai no pronto atendimento, ele vai numa emergência, aí pensam às vezes que é uma infecção intestinal, uma gastroenterite, e aí passa medicamento, passa antibiótico, mas assim, você pensar em realmente doença inflamatória, você tem que viver a doença inflamatória, ela tem que fazer parte do seu dia a dia de raciocínio para diagnóstico diferencial. Ou seja, buscar um profissional especializado na saúde é um caminho mais indicado. Sim. E normalmente o paciente, além além dos sintomas que eu falei da doença de Crohn, que é diarreia, dor abdominal, você pode ter emagrecimento, você pode ter febre, anemia é um fator importante. A maioria dos pacientes cursa com anemia, às vezes, dependendo, uma desnutrição proteico-calórica. Então, assim, são situações, assim, algo está diferente. O paciente fala isso para você, doutor, eu estou assim há algum tempo já. E aí já procurei atendimento, já fiquei internado, mas não descobriram nada. Piora de novo por causa do medicamento que toma, né? E pode mascarar também os sintomas, né? Agora, doutor, tem tratamento? Tem tratamento, tem. Na verdade, a doença de Crohn ela não tem cura. É uma doença crônica, tá? É uma doença inflamatória crônica, sem cura. Mas existem tratamentos. Hoje em dia, as opções de tratamento, elas melhoraram bastante. Né? Você tem, antigamente nós tínhamos poucas opções de medicamento. Quando a gente fala doença de Crohn, esse paciente com doença de Crohn, quase 80% vai passar por uma cirurgia ao longo da sua vida. Porque é o tratamento ele cursa com medicamento e, dependendo das situações, cirurgia também. Certo. Na retocolite é um pouquinho diferente. Mesmo fazendo cirurgia não tem cura? Não tem cura, porque a gente vai tratar as complicações. A cirurgia, ela não vai... quando o paciente tem alguma complicação da doença de Crohn, você opera. Se não existe complicação, você não opera. Você tenta abordar esse paciente com medicamentos clínicos. E hoje, para o resto da vida. Existem períodos de remissão, paciente quando você tem uma fase aguda, uma fase ativa, você tem que atuar para o quê? Para diminuir os sintomas. E para que ao longo de algumas semanas esse paciente entre em remissão, entra numa fase mais DAO, uma fase mais de pouca sintomatologia. Mesmo porque você pensando nos efeitos e sintomas da doença, extremamente desconfortável, né? A pessoa ter diarreias, apresentar sangramento. A gente busca uma qualidade de vida para o paciente, Simão, na verdade é essa. Porque o paciente ele fica abalado emocionalmente, ele fica, tem algumas situações que constrange o paciente. Então, assim, o tratamento é o quê? É ofertar para ele qualidade de vida, ou seja, melhorar a dor abdominal, ganhar peso. Doutor, e por que desenvolve essa doença?
Toda vez quando a gente ouve falar esse diagnóstico, né, não tem cura, você já quer saber o que eu posso fazer para evitar que não tenha então, isso. Simão, Né? existem algumas teorias, tá, que já estão bem estabelecidas. Você tem fatores genéticos, tá, existem algumas mutações de alguns genes no paciente, fatores ambientais, alguns fatores infecciosos. Isso tudo leva com que você tenha uma resposta aumentada do seu sistema imunológico. Então você começa a criar anticorpos que vão atacar o nosso intestino. Esses anticorpos, teoricamente, que você que está produzindo esses anticorpos mediante a uma resposta exacerbada dos fatores que foram entrando dentro da gente. Doutor, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no programa e nós voltamos já, depois do nosso intervalo. As pessoas estão assistindo Mais TV nesse momento de isolamento social. É o momento de fortalecer o relacionamento com seu cliente, como por exemplo, conte comigo a qualquer momento. São momentos assim que ficam na mente. Conte com o apoio do programa Mega Profissionais para estabelecer esse contato e fortalecer esse relacionamento com sua carteira de clientes, mesmo que à distância, temporariamente. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. E agora nós vamos falar de um assunto que a maioria das pessoas tem medo, tem pavor, tem receio. Olha o ato falho, você viu? Tenho receio. É porque eu tenho um pouco de receio. Eu tenho um pouquinho de medo. Acredito que não estou sozinho, aliás, já falei sobre isso aqui no programa. E uma das odontólogas que estiveram aqui e que sempre está colaborando conosco, ela foi a primeira que conseguiu contornar esse um pouco meu receio, meu medo. Pelo menos preciso chegar até ela lá, que ainda não cheguei, né? Doutora Súria Ferreira de volta aqui ao programa, nossa colaboradora aqui do programa. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Simão, e você? Tudo ótimo, graças a Deus. Isso é um fato, né? As pessoas têm medo, têm receio por diversos motivos, né? Agora, nós estamos passando nesse momento de pandemia. Aliás, eu preciso falar com todos os nossos internautas. Quero agradecer a todos vocês pelo prestígio nas nossas lives aqui do programa Mega Profissionais. Toda semana um assunto diferente, um assunto qualitativo. E todos vocês têm nos prestigiado muito lá. Agradecemos a audiência de vocês. E foi numa live que eu vi que a senhora estava falando sobre essa questão das pessoas também terem muito receio com relação a valores, né? É muito caro o tratamento com odontólogo, né? Dentista é visto assim, né? Dentista é caro na visão popular. Mas na verdade é mesmo, não é, doutor? Porque assim, os produtos que vocês usam são caros. Isso, então né? É isso que eu acho que é legal de esclarecer. O dentista é caro, mas por que é caro? O que leva a ser caro? Então, acho legal a gente discutir isso, que é o que a gente vai falar hoje, porque é bem interessante esses questionamentos, né? Então, assim, dentista é caro. É caro porque normalmente as pessoas procuram nós, dentistas, quando realmente a gente já tá com sérios problemas na boca. Normalmente procura a gente quando tá com dor ou quando algum dente quebrou. Então, a gente precisa entender que o dente, igual com saúde, eu sempre dou esse exemplo. Ninguém vai ao médico esperando assim, tô indo no médico ali para me encontrar uma doença, né? Você vai no médico normalmente para fazer o quê? Prevenção. Sim. Normalmente as mulheres são conhecidas por serem mais cuidadosas, os homens costumam ser mais desleixados. A mulher, por exemplo, vai todo ano normalmente fazer aquele exame de rotina, ela vai esperando uma boa notícia, faz aquele tanto de exame para receber uma notícia. Olha, fulana, você está ótima, você não tem nada. Mas por que com nós dentistas não é assim? Normalmente as pessoas vão nos procurar
quando realmente já tá com o dente quebrado, uma dor de dente, e não para poder perguntar, nossa, será que eu tô com cárie? Será que eu tô com doença periodontal? Então, essa é a maior questão mesmo. Mas isso mudou, não, nos últimos anos? Não, porque eu tenho a impressão que as pessoas estão, principalmente com relação à estética, né? Não, eu quero ter um sorriso bonito, quero estar legal e tal. Melhorou bastante. Se a gente for pegar assim no tempo, por exemplo, da minha avó, a gente vê que antigamente tudo era extração de dente, ninguém tratava, só ia no dentista mesmo para extrair, acabava que extraía dente que nem precisava. Então hoje não, hoje a gente tem a taxa de edentulismo no Brasil, ela já diminuiu, né? Então assim... Taxa de quê? Edentulismo, de falta de dente. Chama edentulismo. Edentulismo, a gente tem mais no meu vocabulário. Tem muita gente que não tem dentes. Às vezes a gente não percebe quem é mais leigo, porque às vezes a pessoa está usando uma prótese, mas muitas pessoas nem sabem que está usando uma dentadura, mas a senhora, né? Hoje me acrescentou mais uma informação. A questão cultural, o que é questão cultural? Aquilo que os nossos pais, avós fazem, nós observamos que todo mundo faz, então a gente acaba o quê? Repetindo. Então, a questão cultural de ir no dentista, porque o dentista é o arrancador de dente, tá ali para arrancar o dente, né? Vai resolver o nosso problema arrancando o dente. Então, essa questão cultural, às vezes associada, dificulta a bastante. Busca natural pelo dentista como forma de prevenção. Exatamente. Pode ser. Exatamente, fato, né? com certeza. Então, então, assim, melhorou bastante, hoje as pessoas nos procuram mais, mas ainda muito pouco, comparado, igual eu falei, aos nossos colegas médicos. Todo mundo, né, assim, não todo mundo, mas a maioria das pessoas deveriam também ter esse costume de uma vez ao ano ir no médico, fazer um check-up. E no dentista é algo que eu tento trazer para os meus pacientes, entendeu? Eu tento trazer. Por quê? Porque todo mundo que chega já começa. Doutora, mas dentista é caro demais, é caro demais. Igual você estava no início, você perguntou, mas por que é caro? Gente, primeira coisa, infelizmente, é um curso muito caro. Se você fizer numa rede pública, você vai ter a isenção, mas se você fizer numa rede particular, é um curso extremamente caro, porque depende muito de laboratório, de clínicas, de equipamentos caros. E a gente que está na faculdade, quando está no período da faculdade, a gente tem que comprar instrumentais muito caros. Então já começa daí, é um curso extremamente caro. Eu acho que está entre os cursos mais caros, assim, de ranking, eu acredito que está a odontologia. Muito mais até que a própria medicina. Mesmo? A medicina é cara a mensalidade, mas medicina não tem tantos instrumentais, né? Tantas listas. Na odontologia, quem conhece alguém que faz odonto ou se faz odonto, sabe que tem listas gigantes, listas enormes de materiais que você precisa ter e cada um precisa ter para atender seus pacientes na faculdade, fazer os laboratórios, então é um curso muito caro. As pós-graduações também são já valores altos, porque tudo que envolve odontologia envolve laboratório, envolve equipamentos que são caros. Então, na hora que a gente vai pegar aquilo e vai reverter, acaba que tem várias coisas incluídas. Então, tem os materiais de uso, resina, adesivo, alginato, material de moldagem, enfim, é tanta coisinha. Você já viu que deve ter reparado quando você vai no dentista, é um monte de coisa. Então, tudo aquilo agrega muito valor e realmente aumenta muito o custo para nós dentistas, entendeu? Então, acaba que realmente vai se tornando caro, por conta de vários processos e procedimentos que tem ali envolvido. Eu não tinha essa informação, né? Porque realmente a gente já julga ali a questão de valores, né? Acredita sim que os produtos que vocês utilizam são caros, a maioria deles são importados, né? E são caros, então nós acreditamos e associamos os dois. Agora, essa informação do curso realmente ser um curso caro, vocês terem que adquirir todos os equipamentos. Tem mesmo antes de formar? Mesmo antes de formar. Aí às vezes você vai formar, você não sabe se você vai trabalhar em algum lugar, então realmente é um investimento bem alto. E aí a coisa só complica se eu deixo para procurar o dentista mais tarde, quando tem muito mais para fazer na boca. Exatamente. E aí o valor vai só... Por exemplo, quando a gente vai depender de um técnico, um protético, né, que é o técnico que faz a faceta, que faz os blocos, a gente precisa de um técnico. Então, um dentista ele não trabalha sozinho, gente, ele trabalha muitas das vezes junto com o técnico, que é o protético, que é um parceiro assim, que eu falo assim, não sei de que seria da vida dos dentistas sem um bom protético. Então, quando a gente tem que mandar esses materiais para eles, acaba que agrega mais valor, porque tem a parte da mão de obra deles, junta com a nossa, junta com os materiais, então é aquilo, vai formando uma cadeia. Então, quanto mais você deixa ali problemas, pior vai sendo. Pior vai sendo para a sua saúde bucal, né, para a sua saúde como um todo e também no bolso.
que vai encarecer. Lembrando que a saúde bucal é muito importante para a saúde como um todo, porque é a porta de entrada do organismo, né? Tanto é que nós estamos aí numa pandemia, né? Exatamente. E a máscara fecha o quê? O nariz e a boca, que é o canal de entrada de organismos que sejam estranhos ali à nossa saúde. Exatamente. Né? O segredo realmente é buscar com antecedência. Naquela live lá, eu vi que a senhora estava elaborando um projeto. Né? Como é que é isso? Eu vou contar aqui um segredo em primeira mão para vocês, até o nome. Mas assim, era lá a gente até colocou como se fosse para poder chamar a atenção das pessoas. Como economizar no dentista, né? Então veio todo mundo assim, muito, nossa, como economizar, achando que eu ia falar um segredo enorme. E, gente, realmente para você economizar no dentista é fazendo uma prevenção. Então eu estou desenvolvendo um projeto que é um programa de prevenção, que o nome dele vai ser PropApp. É um programa real odontológico de prevenção, em que consiste o quê? Não é plano de saúde, não tem nada a ver com plano de saúde. E plano de saúde é um assunto assim que se a gente for entrar agora vai dar para outra entrevista, para outra conversa nossa. Mas o programa de prevenção nada mais é do que a gente ter aquele contato anualmente com o paciente. A gente já tem as consultas ali marcadas dentro de um ano, que são de 3 a 4 consultas, para fazer a prevenção, exames, raspagens e limpezas, check-up digital preventivo, entre outros benefícios. Para fazer o quê? Exatamente conseguir identificar a cárie ou a doença periodontal no início. Porque se a gente consegue descobrir isso no início, a gente vai evitar ali uma extração de dente, uma cárie, um canal. E o que encarece exatamente são esses processos. Então a gente consegue ali paralisar e consegue assim administrar, equilibrar a saúde bucal do paciente. Excelente notícia. Notícia muito boa. Agora, se vocês querem saber mais, vão ter que acompanhar a doutora lá nas redes sociais dela. Verdade. Né? Que lá eu acredito que a senhora vai poder dar mais informações a respeito. Aqui na TV nosso tempo passa muito rápido, né? Infelizmente, mas nós aguardamos o seu retorno o mais breve possível. Agora, deixou uma curiosidade aqui. Essa questão de plano de saúde aí. Eu acho que a senhora tem alguma coisa a acrescentar pra gente aí. Sim, né? É um assunto que eu acho bem relevante. É importante também a gente ter, principalmente porque a senhora passa com muita facilidade e coisas que a gente até então nunca parou para pensar. Não é mesmo? É verdade. Doutora, muito obrigado. Obrigada a mais você, uma vez pela Simão. sua participação e até a próxima, o mais breve possível, tá? E o programa não terminou ainda não. Muitas outras atrações aí e assuntos importantes e relevantes para você, principalmente para sorrir, deixar a vida mais leve. Eu volto já já, depois do nosso intervalo. Já estamos de volta ao nosso quadro Espaço Pet. Na semana passada nós começamos a falar aqui sobre um momento muito difícil para quem ama os seus animais de estimação, que são, na verdade, nossos parentes próximos, já fazem parte da família. E muita gente tem me relatado, olha, eu gosto mais desse bicho do que eu gosto do meu marido, tá? Eu gosto mais do meu cachorro, porque ele ali não pode ter nenhum problema. Meu marido se vira, mas meu cachorro não, e eu tenho que cuidar dele. Falei, gente, vamos guardar as devidas proporções aí. E é sobre isso que eu quero conversar hoje com vocês. Muita gente tem aproveitado esse momento difícil que estamos passando de pandemia no mundo. Isolamento social, restrições de todas as formas, e aí as pessoas ficam vulneráveis. Quem mora sozinho, então? Inclusive, a doutora Luciana Fonseca, que é a titular desse quadro, que está sempre colaborando com a gente há muito tempo, há muitos anos aqui no programa, ela relatou que a mãe dela, que também perdeu o marido recentemente, adotou uma cachorrinha. E ela nunca pensava em ter essa cachorrinha, mas adotou a cachorrinha nesse momento e tem sido a grande companheira dela. Só que a grande companheira um dia vai partir e, infelizmente, eles vivem muito pouco. Em média, o cachorro 15, 16 anos, gato vai mais tempo. Eu já li que gato, em alguns casos, gato chega até 22 anos.
Eu tenho um gato que já tem mais ou menos 19, vai fazer 20 anos esse ano. E ele tá um garotão. Pula em tudo quanto é lugar, tá muito mais saudável do que jovens que tem lá no meu gatil, tá? Só que chega um momento que eles vão partir. Eu nunca estou preparado, não adianta, porque eu não vou me preparar. E nós falamos de câncer na semana passada e começamos a entrar nesse assunto. O momento de dar o diagnóstico para a família. E o doutor Daniel, que já esteve conosco aqui, está retornando mais uma vez. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo aqui mais uma vez. E eu conversava com ele e o senhor justamente tocou nesse assunto nos momentos finais daquela nossa entrevista, na semana passada, né? O momento delicado de comunicar isso ao dono. E eu estou recebendo aqui também a médica veterinária, a doutora Wáquila, ok? É isso, okay. A pronúncia, né, doutora? Perfeito. Seja bem-vinda aqui mais uma vez ao programa. É o Wáquila... Wáquila Souza. Wáquila Souza. Era muito para me decorar o sobrenome. Wáquila é meio difícil aqui. Essa é uma origem o quê? A origem polonesa, esse nome? Ou porque os seus pais acharam bonito e te nomearam assim? Não, isso foi só o meu pai. Ele não deixou minha mãe participar, infelizmente. Saiu da cabeça dele mesmo. Mas eu acho bonito, achei bonito esse nome. Eu amo, eu gosto muito. Causa alguns probleminhas, assim, muita gente confunde, é difícil de falar, esquece meu nome. Mas eu gosto muito, é um nome que eu já tenho um carinho especial já. O seu nome é forte. Sim. E agora, conversando com você, você aparentemente parece ser frágil pela sua aparência, me parece muito jovem, mas você me parece muito forte agora. Através do nome, através dessa primeira fala que você me passou agora. Isso é muito bom, positivo para você. Muito doutora, obrigada. Inclusive eu quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui no programa. Doutor Daniel, que é especialista, é oncologista também aqui com a gente. A senhora é clínica geral. Então a senhora tem uma propriedade um pouco mais abrangente para falar sobre isso. Por quê? O doutor Daniel convive com esses pacientes, ok? Convive com esse diagnóstico quase diariamente, né? Mas já deu para perceber que ele não trata isso de forma muito comum. Quando o paciente chega lá para a senhora, o cachorrinho ou o gato, vai tratar. A senhora já vê que é câncer, já manda para o especialista. Como é que a senhora tem esse procedimento clinicamente falando? Bom, quando eles chegam para a gente na clínica geral, primeira coisa que a gente deve fazer, um exame físico completo, né? E através desse exame físico, a gente vai direcionar as nossas principais suspeitas do que está causando mal àquele paciente. De acordo com essas suspeitas, nós vamos pedir alguns exames complementares. São esses exames que vão nos ajudar a fechar um diagnóstico. E só depois de um diagnóstico fechado, a gente chama um oncologista quando é um caso de câncer. Assim como as outras especialidades, se for uma doença endócrina, né? Se for um paciente nefropata, um paciente com problema cardíaco. Então, nós chegamos a um diagnóstico e o que nós precisamos fazer também? Geralmente, esse paciente, quando é um problema grave, ele chega no consultório já com uma descompensação. Então, enquanto esse diagnóstico não está pronto, nós precisamos compensar o paciente, né? Quando esse paciente está compensado, está assim, pelo menos com as suas atividades normais, assim, já restabelecidas, nós vamos encaminhar ao especialista da área em que seja necessário, né? E como comunicar isso ao paciente? Quer dizer, ao proprietário do paciente, né? Que no caso é o dono do animal. Para nós da clínica geral, isso é um pouco mais complicado. O Dr. Daniel, por exemplo, ele já está acostumado com diagnósticos mais graves, diagnósticos mais sérios, e ele leva isso de uma forma mais assim, para o dia a dia dele. Então é um pouco assim, ele está mais preparado. Pra gente não, a gente tem muito aqueles pacientes que você vacinou quando era filhote, acompanhou durante toda a vida, né? Nossa, aí fica mais complicado ainda, né? Fica mais complicado, principalmente aqueles... Eu trabalho com uma veterinária que tem muitos anos de profissão, uma médica que tem muitos anos de profissão. Então, às vezes, chega paciente que ela fala, nossa, eu peguei ele no colo, hoje ele tá com 10 anos. Então, pra gente é um pouco mais complicado, porque às vezes a gente também tem um certo vínculo mais estreito com esse paciente, né? E vocês têm mesmo esse vínculo? Por ser médico, não tem esse distanciamento, não? Ver ele ali como paciente? Assim, muitos a gente tem um vínculo mais forte. E eu não me incomodo com isso. Eu não me incomodo com isso porque até como eu queria ser tratada por um médico na medicina humana, né?
Minha mãe, por exemplo, eu levo minha mãe no médico, eu quero que ele dê atenção, eu quero que ele se preocupe com o que ela está sentindo, se ela sente alguma dor. Então eu acho que isso não é um problema pra gente, né? Vai de você conseguir levar isso com a vida pessoal, né? A gente também tem uma vida fora do trabalho, né? Então a gente tem que tentar conciliar isso, mas eu não acho errado se envolver em algumas questões. Tudo tem um certo limite, mas a partir do momento que você se envolve, você se preocupa se ele está com dor, você se preocupa se ele vai ter qualidade de vida, se o seu tratamento vai ter uma boa resposta, e isso reflete diretamente no tutor daquele paciente, né? Porque a gente se preocupa, o nosso primeiro objetivo é o paciente, mas aquele paciente está ligado a um tutor, que é o tutor que fala, o tutor que reclama, o tutor que nos liga. Então a gente precisa preocupar com a parte do paciente, que isso vai refletir no tutor, né? Sim. Essa parte de dar o diagnóstico, nunca é bom a gente já pegar aquele exame e sair correndo, ligar e já falar de qualquer forma. A gente tem que ter um tato para isso, né? Sim. Como o senhor mesmo comentou, a gente passa muito por isso de pessoas colocarem alguns animais de estimação na sua vida para suprir ou tentar amenizar a falta de alguém, a solidão, um ente querido que ele perdeu, né? Um filho. E esses laços são muito estreitos. Então, quando você dá uma notícia para ele, você pode estar dando uma notícia só para alguém que pegou um pet, que faz companhia de vez em quando. É muito difícil. Ou você pode estar dando notícia para alguém que tem um filho de 4 patas que está ali o tempo todo com ele. Aliás, doutor, nós inclusive falamos sobre essa questão que a doutora acabou de mencionar, qualidade de vida. O senhor falou que isso está ligado diretamente ao tratamento, não é isso? Não se faz um tratamento oncológico só para curar, faz para melhorar a qualidade de vida dele, é isso? A decisão sobre o tratamento vai estar diretamente relacionada ao benefício que aquilo vai ter para o paciente. Por mais que um tratamento pode assustar inicialmente, por exemplo, a gente fala de uma cirurgia, ou fala de uma quimioterapia, o que vai ser avaliado é o quê? É que esse trauma inicial ele vai ser seguido por um conforto melhor para aquele paciente. Então, depois daquele trauma inicial, ele vai ficar bem. Então, vai ficar melhor do que está naquele momento. Se isso é invertido, ou seja, o tratamento vai piorar a condição, a gente corta esse tratamento do protocolo. Ou seja, não vai ser proposto para o paciente. O paciente não merece isso. Ele não escolheu aquilo ali. Então, e principalmente, ele não sabe que está passando por aquilo. Então, não é justo que ele sofra. Não é justo que ele passe por algo que não é positivo para ele. E nem a família, por consequência. Entendi. Isso nós realmente temos que ter o bom senso. O médico veterinário que atende o paciente, que atende o seu cão, o seu gato, tem que ter esse bom senso. E nós devemos realmente buscar um especialista, né? Hoje, graças a Deus, como eu falei para vocês, a medicina veterinária avançou bastante. E nós temos várias opções, vários especialistas, né? E oncologia é um deles. Doutor, eu queria só fazer uma pergunta rapidamente. Câncer de mama, igual por exemplo, já tive uma gata que teve câncer de mama e teve que tirar toda a cadeia mamária, porque poderia dar tumor nas outras mamas, né? Mas não adiantou, acabou aparecendo novamente esse câncer, tanto que tirou que não tinha mais pele para tirar mais, né? E aí teve que deixar evoluir a doença. Câncer de mama tem cura ou não? Depende. Vai depender se ele é maligno ou benigno. Se for maligno, muitas vezes não vai ser curável. A gente vai controlar a doença. Biologia não é matemática. Então, às vezes, a gente passa por esses desafios também de um paciente ter aquele tratamento proposto e, às vezes, não responder bem. Ou, às vezes, a cirurgia não ter ido como se esperava. Mas, com certeza, hoje a mastectomia, né, que é a retirada da mama em gatas, já é bem comprovado que ela tem um benefício clínico importante para esse paciente. O que significa isso? Dar mais tempo de vida para ele com qualidade. Então, ou seja, após aquele procedimento, ele recuperar e passar alguns meses bem, ou o máximo de tempo possível. Se acontecer de não fazer procedimento, às vezes a gente espera o quê? Que a doença progrida muito rápido, faça ferida, abra aquele tumor e o paciente tem um desconforto incontrolável. Então, ou seja, é tentando evitar esse mal que a cirurgia é proposta. Entendi. Eu gostei bastante da observação que o senhor falou, né? A biologia não é matemática, né? E nós, os proprietários, a primeira pergunta é, vai curar? Vai ter cura? Se não tiver cura, a gente já fica meio desacreditado de fazer aquele tratamento, né? Porque nós temos medo de causar mais dor
desse paciente. Porque a gente vê em relatos humanos que a quimioterapia é horrível, né? Os efeitos colaterais. Então nós temos medo disso acontecer mesmo com os animais, que não é diferente, né? Sim, o medo é semelhante, mas a gente fala muito em probabilidade, né? Então a gente não pode afirmar que aquilo vai acontecer ou não, a gente fala muito sobre probabilidade, ou seja, a probabilidade de isso responder positivamente é de tantos por cento, de não responder de X%. Então, ou seja, isso é auxiliar ao tutor ter mais segurança na decisão. A quimioterapia em veterinária é diferente da quimioterapia humana, por diversos motivos: dose, protocolo, forma de moldar aquele tratamento. Então tudo isso vai influenciar em ser menos traumático possível para o paciente. Okay. Estatisticamente, 90% dos pacientes têm efeitos toleráveis ou nenhum efeito durante o tratamento. 10% vão ter efeitos mais graves no tratamento. Okay. Então, ou seja, vai depender muito do paciente. Se vai estar nos 10% dos 90%, depende muito daquele organismo. Mas a chance é muito maior dele não ter efeitos negativos ou de passar muito bem durante o tratamento do que ter efeitos muito negativos. Ou seja, cada caso é um caso, por isso o ideal é buscar um especialista na área. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Doutor, igualmente. Voltem o mais breve possível, tá bom? Muito obrigada. E que Deus nos abençoe nessa missão que vocês têm de nos ajudar a cuidar dos nossos filhos, filhas e parentes mais próximos, os nossos animaizinhos de estimação. E nós voltamos já já, depois do nosso intervalo. Já estamos de volta e eu estou vendo que a minha mesa está repleta aqui de livros. Nosso quadro Arte e Cultura com Eduardo de Souza. Eu acho que jogar os livros aqui para, já vai ali se familiarizando. Já vai familiarizando aí com o produto, com tá a bom? cultura. Com a cultura, com tudo. Ok, esses livros aqui. Aliás, você tem um convidado que é o autor desses livros. É o autor. Ele é palestrante, ele é cantor. Ele já lançou 2 CDs e assim, uma pessoa que tem um currículo maravilhoso, 13 anos de carreira. Ele é certo? É o Douglas Borges. Douglas Borges, que já está aqui no nosso estúdio. Tudo bem? Tudo bem com você, Douglas? Muito bem de estar aqui com vocês, que honra. Você é escritor, não é isso? Sou escritor, sou um cantor que me tornei escritor. Um cantor que se tornou escritor. Eu estou aqui com 2 títulos. Uma Luz para Você, a luta contra o suicídio. Sim, é a minha última obra que eu escrevi, lancei o ano passado, no mês de setembro, né? Então, você me permite fazer uma pequena correção? Sim. Não vamos falar como última obra, vamos falar como a obra mais recente. A obra mais pode ser. Pode ser? Pode ser. Pode ser? Então, essa aqui é a sua obra mais recente, não é isso? Sim, é a minha obra mais recente. E por que esse tema? Então, há 10 anos atrás eu estava assistindo um vídeo no YouTube, vi um pastor pregando e na pregação ele orou por um homem com desejo de suicídio. Então, aquilo me impactou de uma forma tão grande que eu olhei para o céu assim, em questão de milésimo de segundo, falei: Deus, eu queria tanto que o Senhor me usasse nessa área. Naquele mesmo dia eu fui em uma igreja cantar e eu estava olhando para um rapaz e o Espírito Santo falou comigo: chama ele, ora por ele porque ele está com desejo de suicídio. Quando ele foi na frente, eu falei para ele, ele caiu no chão, foi uma coisa extraordinária. O Espírito Santo libertou ele de uma forma extraordinária. E a partir disso eu comecei a pensar nisso para linkar junto com o meu ministério do louvor, que eu sempre cantava nas escolas, faculdades. E eu fui vendo a necessidade que nós, como igreja, né, precisava de estar falando sobre problemas emocionais.
E eu comecei a trabalhar isso de uns 5 anos para cá com muita intensidade. Praticamente em todas as igrejas, eventos que eu vou me apresentar, eu sempre estava falando sobre isso. Aí veio a necessidade de lançar o livro, que foi a obra mais recente que eu lancei, né, em setembro do ano passado. Aí eu tenho trabalhado vídeos, lives, temas interessantes. Muito e agora já bom. estou caminhando para um novo projeto, que é o meu curso no Hotmart, só para ajudar pessoas com problemas com desejo de suicídio. Nossa, é um trabalho que aparentemente, se as pessoas não conhecerem realmente a fundo, né, acredito que é mais um trabalho, mas é um dos trabalhos mais difíceis que tem aí. Sim, é um dos trabalhos mais difíceis. Eu estou muito dedicado, lendo muito, assistindo muito através de psiquiatras, psicólogos, procurando entender desde a história, da parte social, né, que a humanidade sempre conviveu com problemas na saúde, financeiro, tudo isso contribui. Então eu tenho me dedicado Em um muito. momento difícil nós estamos enfrentando, né, da pandemia, e claro que a gente não pode deixar também de mencionar que é uma doença, a depressão, né, que pode ocasionar no suicídio. Antigamente, Eduardo, não se tinha conhecimento da depressão. As pessoas não sabiam o que era isso. E muita gente falava que era frescura. Sim. Essa é a palavra triste de se ouvir. Isso aí é manha. E manha, isso que eu ia te dizer. E não não é uma identificava doença, aquilo como é realmente é uma depressão química do corpo. Sim. Né? Sim. Então nós temos que entender isso para ajudar as pessoas. Né? Eu já tive uma experiência na família com uma pessoa com depressão, numa época que ninguém sabia o que era. Então eu acompanhei essa situação, é uma situação muito, muito difícil. E, inclusive no livro, é um dos meus capítulos, eu falo profundamente sobre depressão, que é muito importante. As pessoas elas começam a dar valor, ou melhor dizendo, a ajudar as pessoas com depressão ou desejo de suicídio, quando acontece perto delas, alguém da família, alguém da casa, ela vê que ela não está imune àquilo. Então a depressão é uma patologia que ela pode ser tratada com psicólogo, psiquiatra. E nós crescemos ouvindo, né, até mesmo na igreja, eles falavam na igreja, a depressão é demônio, aí acabava que atrapalhava no tratamento das pessoas. Só que depressão é uma patologia. Lancei um e-book também, está disponível gratuitamente aí para o pessoal. Que bom. Que fala sobre depressão versus religião, esse embate, né? Que o pessoal sempre teve. Toca no assunto bem bem delicado, né? Acredito que os dois devam caminhar juntos. Estou vendo um outro título aqui. Como escolher a pessoa certa para se casar? Olha isso. Esse título. Você é conselheiro matrimonial também? Como é que funciona isso? Porque, na verdade, minha primeira turnê fora do país, na Europa, quando eu chegava nas igrejas, eu levei um livro de um amigo para vender lá, né, para pessoal, e no primeira agenda eu vendi os livros todos, né? Falei assim, o pessoal tá querendo saber sobre namoro, sobre casamento. Aí deu aquela ideia, aquele start, que foi minha primeira obra. Falei, eu vou escrever sobre namoro. Foi um sucesso. Você é casado? Sou casado há 8 anos. Eu ensino os passos de encontrar a pessoa certa, de fugir das tranqueiras, como se diz lá aqui em Goiás, das curvas de rir, aquilo que vai te atrapalhar. Então eu ensino aí no livro. Aqui nesse livro tá falando tudo isso? Tudo isso. Olha. E é um livro. Vamos dar uma lida. Esse livro é para quem? Esse livro aqui é para desencalhar mesmo, para tirar o pé da jaca. Prefaciado pelo pastor Josué Gonçalves, o maior terapeuta familiar do país. Então quem lê esse livro aqui, a possibilidade de casar é grande. Muita. Terminou de ler. Se não casar, como é que faz? Aí reclama com o autor. É porque a pessoa tá ruim mesmo. Poxa, aí tá ruim, é a pessoa que tá ruim. Não é o livro, não. Não é o livro, é a pessoa. Ela no Rio Jordão, tomou um banho lá em Israel pra ver se tinha coisa. É um caminho. Você viu, né? É um caminho. Viajar para Israel agora não é possível, né? Agora, ler o teu livro Onde é que as pessoas encontram esse livro? Então, como é que funciona? pelas minhas redes sociais mesmo. Você acessa lá Douglas Borges Oficial, meu Instagram. Já tá aí no seu monitor, os endereços. Tem o meu link lá que eu mando para você que quer adquirir. O primeiro sobre o suicídio, esqueci de falar, mas quem prefaciou foi o reverendo Hernandes Dias Lopes, que é uma assinatura muito forte também, e o outro Josué Gonçalves, bem respaldado. Qual que é o ministério que você congrega? Eu sou da Assembleia de Deus Vila Nova, sede, Goiânia. Josué Gouveia, Goiânia. Goiânia. Ok. Amém. Agora eu tô vendo um boné também. Sim,
dentro desse tema, dessa temática Bonito, que eu trabalho. Hein? Boné, olha. E é seu, Aliás, viu? De assim, presente. os bastidores ali estão todos pedindo boné, como é que Pois faz? é. Agora, não, o boné já é meu. Ah, não, estão pedindo. Aqui e tem esse agora? negócio, tá? Já assim, vamos né? logo colocar o nome aqui. Chega algo, coloca todo aqui mundo Tancredo quer. Simão, que já é meu. E é uma cor que eu gosto muito, azul, né? Eu adoro azul. Vai E ficar tá, bom em tá escrito você. aqui feliz. Sim, Que é isso? dentro dessa temática do suicídio que eu sempre trabalho, que eu trabalho há 10 anos, me surgiu uma ideia de criar uma logomarca que possa trabalhar o inverso da tristeza que o suicídio causa. Porque a família que fica, ela sofre um trauma pro resto da vida. Então eu resolvi criar uma logo que traz felicidade. Então foi uma junção ali da letra F de feliz, da letra J de Jesus, e formou um rostinho sorrindo com felicidade. Porque Jesus traz felicidade, traz alegria, família traz felicidade, amizade traz felicidade. Sempre. E eu quero levar essa marca, essa logo, não é só pros artistas cristãos, cantores evangélicos, não, pros seculares, professores, psicólogos, todas as classes, porque vamos juntos, essa é uma causa que precisa ser tratada com muita delicadeza, e a televisão, o rádio, a comunicação fala pouco sobre ela. Então se a gente juntar tudo isso numa logomarca, eu acho que alguém colocar um boné, uma camiseta escrito feliz, que é isso? Aí é a oportunidade de você falar o que significa. Poder. Um assunto extremamente importante e, claro, nós aqui que somos da TV, vamos apoiar sempre, né? E todos precisamos da palavra. Eu quero só fazer um esclarecimento e fortalecer uma questão. Muita gente acha que tem que falar, que o cristão tem que falar para o cristão. Não é assim. Nós temos que falar para todos. Essa questão de rótulos, né, não cabe aqui. Não é necessário e não pode ter. Então nós temos que falar com todos, independente de qualquer tipo de religião que tenha. Precisou da palavra, está pedindo a palavra, Jesus já nos ensinou, oferte a palavra, né? Muitas vezes quem nasceu em um campo cristão já tem aquilo ali em abundância, né? Não precisa tanto da palavra. Quem precisa é o meio secular, ou seja, aquele que não é cristão, né? Ele precisa encontrar. Se ele quer, ele precisa. Né? Ele precisa receber, né? É importante frisar isso, porque o evangelho de Jesus é o evangelho do ir. Eu preciso ir, eu preciso levar. Aliás, esse é o título desse CD. Esse Isso. CD é seu também, Preciso Ir. É o primeiro CD meu, que eu lancei em 2015. E Não lançou nenhum outro depois? Terminei de gravar agora o segundo, acho que tem 2 semanas. O primeiro single do segundo CD, que tem o título Deus de Novos Começos, vai ser lançado aí no início de julho. E hoje você vai louvar a Deus? Vou adorar a Deus com uma das canções do CD novo. Maravilha. O Novo de Deus. O Novo de Deus. Você Um viu? momento legal, Lindo, né? pra gente ouvir isso. Com né? certeza. O Novo de Deus, porque nós estamos passando por um momento novo, que é para trazer coisas novas, pessoas novas. E quem não estiver atento para trazer o novo, no velho vai ficar, e o velho já não tem mais espaço no mundo novo. Vamos prestar atenção nessa letra dessa música, agradecendo, Eduardo, mais uma vez, pela participação aqui no programa. Obrigado a você. Agradecendo a gentileza de vocês dividir o seu tempo conosco. É muito importante a presença de vocês aqui, nos contemplando, assistindo o conteúdo que nós temos que entregar para vocês, e entregamos com muito carinho, com muito amor e com muito prazer. E finalizando o programa, agradecendo Douglas mais uma vez, finalizando o programa, levando o quê? Luz para vocês e uma palavra de vida acima de tudo. E é claro que esperamos vocês aqui na semana